Olá, meu nome é Ruth, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz, no estado de São Paulo, cidade de São José dos Campos, e é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos refletir sobre a lição número 110 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, por psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse tema 110 tem por título No Campo do Afeto. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês a um momentinho de introspecção para elevarmos nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade preciosa de encontro de mentes e corações, pedindo a Ele que nos ilumine, nos oriente, que nos auxilie na compreensão das palavras que vamos receber nesse momento e que saibamos colocá-las em prática nas nossas vidas e multiplicá-las ao longo da nossa caminhada. Sê conosco, Jesus, abençoa-nos e ilumina-nos agora e sempre. Graças a Deus. Então vamos lá. Emmanuel traz para nós esse tema hoje para que nós possamos refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento, a nossa atitude em relação àquelas pessoas que nos cercam, que nos auxiliam, os nossos familiares e, em geral, os nossos amigos. O título desse capítulo diz respeito a uma frase de Paulo em uma carta que ele encaminha aos Gálatas e que está no capítulo 6, versículo 7 das cartas de Paulo, e que diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo dizia respeito ao comportamento daquelas pessoas, dos Gálatas, em relação aos seus semelhantes. E Emmanuel vem nos esclarecer um pouco melhor o que ele queria dizer com essa frase tão icônica. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte: quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ele já começa levantando aí uma questão que é muito comum, à nossa natureza, que ainda está muito ligada ao self, a si próprio, ao eu, e que diz respeito aos nossos anseios, de que sejamos tratados de forma diferente, que nós sejamos tratados com deferência pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Então, por isso que ele diz que nós anelamos trato diverso. Nós esperamos que sejamos tratados de forma diversa, de forma diferente dos demais. Afinal de contas, somos pessoas especiais e merecemos mais atenção do que os outros. Esse é o pensamento, é o raciocínio do nosso interior, do nosso eu. E ele continua: ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar, nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Olha, é só isso que nós queremos dos nossos amigos. Ou seja, nós esperamos deles atenção, carinho, suporte, ânimo e tudo isso que nós esperamos sem que eles possam esperar nada em troca de nós. Então ele fala aqui que não nos exija tributações de carinho.
Nós esperamos todo esse carinho, essa atenção, esse suporte, mas eles não devem esperar isso de nós, né? E que não nos peçam impostos de gratidão, né? Sequer a gratidão eles devem esperar de nós. E em um outro trecho ele diz que nos escutem sem reclamar. Ou seja, nós queremos alguém que nos sirva, né? E que sirva às nossas necessidades de afeto, de atenção, né? Mas que não cobrem nada de nós. Ou seja, que nós sejamos exclusivamente servidos e que não tenhamos nenhuma obrigação de servir ou de retribuir aquilo que nós recebemos, né? Isso é um traço muito nítido, né, do que nós conhecemos já pelo nome de egoísmo. E Emmanuel continua: suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser, para os outros, esse amigo ideal. Veja só, ele faz um alerta para a gente, né? Nós suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Mas será que nós retribuímos, né? Será que nós somos amigos perfeitos? Será que nós nos dedicamos integralmente àqueles que nos procuram, àqueles que esperam algum amparo, algum apoio de nós? Né? Nós temos ainda, como eu disse antes, um traço muito forte de egoísmo, né? Isso vem desde a pré-história, quando nós necessitávamos pensar em nós mesmos quase que exclusivamente para garantir a nossa sobrevivência. Então era natural que nós não nos importássemos com os outros, né? Que nós lutássemos para conseguirmos tudo o que as nossas necessidades exigiam, né, para que nós sobrevivêssemos, para que nós tivéssemos sucesso, né, na nossa evolução, para que conseguíssemos o melhor abrigo, para que conseguíssemos o melhor alimento, para que conseguíssemos reproduzir, né? Então precisávamos buscar o melhor parceiro, a melhor parceira. Nós precisávamos ter o foco exclusivamente nas nossas necessidades. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Felizmente nós estamos em processo franco de evolução. Então essas necessidades elas foram sendo amenizadas, né? Nós fomos abrindo os nossos horizontes e olhando ao nosso redor e vendo que nós estávamos vivendo a partir de um determinado momento em sociedade, que nós poderíamos abrir mão um pouquinho do nosso espaço, das nossas necessidades, para atender a necessidade daquele que estava ao nosso lado, né? Inicialmente, integrantes enfermos ou feridos dentro do nosso pequeno grupo, que inicialmente era familiar, né, e que depois foi se ampliando, se tornando tribos, se tornando vilas, cidades e assim por diante, de acordo com a nossa evolução. Então esse traço de egoísmo, que lá atrás era essencial para a nossa sobrevivência, ele vem se diluindo aos poucos. Mas não quer dizer que nós ainda, que nós já, na verdade, conseguimos nos livrar dele. Então ele ainda é um traço de personalidade muito forte em nós, não importa o quão altruístas nós achemos que somos, né? Então, quando Emmanuel nos coloca essa necessidade, né, ele está querendo nos mostrar que é necessário que nós demos um passinho a mais, né, nesse processo evolutivo, para nos livrarmos um pouco mais desses traços de egoísmos que nós ainda temos, né? Então é natural até que nós esperemos uma atenção maior daqueles que nos amam, daqueles que estão perto de nós, né? Isso num
momento histórico um pouco mais próximo, vem da nossa infância, né, em que o bebê depende 100% da mãe, e depois dos afetos na primeira infância, adolescência, até a vida adulta. Isso tem até certo ponto um caráter de normalidade, mas nós temos que crescer, né? Nós estamos aqui para evoluir, né? E nós evoluímos também emocionalmente. E é a partir desta evolução emocional é que nós começamos a enxergar o nosso próximo com as mesmas necessidades, com as mesmas carências, com os mesmos anseios que nós temos. E aí é que nós temos que fazer essa virada de chave e começarmos a nos dedicar a essas pessoas da mesma forma que nós esperamos que elas se dediquem a nós. Né? Quando Emmanuel diz que é indispensável começarmos a ser para os outros esse amigo ideal, ele está querendo dizer que é necessário que nós deixemos um pouco mais de lado o nosso egoísmo, né? As nossas necessidades, para compreender que o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, os nossos amores, os nossos bem-querer, eles também precisam, né, de tudo aquilo que nós estamos pedindo para eles, que nós estamos inclusive exigindo deles muitas vezes, né? E aí nesse momento é que nós temos que parar um pouquinho com aquela situação que a gente costuma dizer de vem a nós, né? E começarmos a olhar para aquele que está do nosso lado com um pouco mais de atenção. E aí sim, isso que ele colocou no começo, né? Que das pessoas que nós queremos que compreendam, né, os nossos intentos mais íntimos, né? Que se mantenham invariáveis, que sejam quais sejam as circunstâncias, nos apoiem, que nos escutem. Nós teremos que ser essas pessoas, né? A pessoa que escuta, que apoia, né? Que compreende, né? Que está junto nas fases difíceis, nos dias de sol, né? De céu azul. Nós teremos que nos colocar, né, no lugar dessas pessoas, né? Então é a reciprocidade se fazendo presente e não o egoísmo. E Emmanuel continua ainda no seu texto colocando mais uma afirmação nesse sentido, dizendo: se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Veja só, e quando ele fala que nós temos que aprender a distribuir esse amor e essa compreensão, ele não limitou aos nossos círculos familiares, aos amigos, aquelas pessoas mais chegadas ao nosso coração. Ele é muito mais genérico, né, nessa expressão, quando ele diz que nós temos que fazer isso a todos aqueles que nos partilham a marcha. Então, independentemente de ser aquele amigo do coração, né, de ser um familiar querido, de ser o seu parceiro de vida ou a sua parceira, nós temos que aprender a distribuir, né, a mão cheia, como se diz, né, esse amor e essa compreensão a todos que estiverem na caminhada conosco. E isso não se limita à nossa família e ao nosso grupo de amigos, né? Isso tem que se estender a todos aqueles que precisarem de nós, que precisarem de um ouvido, de um ombro, de uma palavra amiga, de um conforto, né? De um apaziguamento num momento de desespero, de exasperação. Então, nós temos que pensar que essas palavras que nós esperamos do outro, esse comportamento que nós esperamos do outro, devem ser também propagados por nós para todos os que precisarem e que vierem até nós.
né? Isso nos fortalece e fortalece aquele que está ao nosso lado. Isso facilita a nossa caminhada, porque nós estaremos caminhando ao lado de pessoas igualmente fortes emocionalmente. E aí ele faz a referência a essa lei de reciprocidade ou a lei de reação, que a gente tão bem conhece, dizendo que bondade forma bondade e que abnegação gera abnegação. E nós costumamos dizer comumente que a gentileza gera gentileza. Então, uma coisa acaba implicando automaticamente na outra. Né? É a lei da reciprocidade, é a lei de ação e reação. Você faz o bem, você gera o bem, você recebe de volta esse bem. Ele chega até você de alguma forma, independentemente da pessoa a quem você fez aquela boa ação, a quem você deu aquele amparo, aquele suporte. E ele finaliza, né, ratificando as palavras de Paulo, dizendo que é clara e franca a palavra de Paulo nesse sentido, de que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Novamente, ele faz a analogia com o plantio, né? Que Jesus também usou abundantemente essa comparação, né, que é da semeadura de boas sementes, né, o plantio de boas sementes, que certamente vai trazer bons frutos. Então, tudo aquilo que nós plantarmos, todas as sementes que nós plantarmos, sejam elas boas ou más, nós vamos colher. Né? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, que nós trabalhemos, né, o nosso íntimo, nós trabalhemos o nosso interior para que consigamos nos utilizar dessas boas sementes, né, auxiliando o nosso próximo, doando de nós aquilo que nós esperamos receber desse próximo, para que essa colheita seja sempre a melhor possível, né? Doando ou semeando amor, compreensão, amizade, amparo, acolhimento, nós possamos receber de volta, né, esses mesmos frutos: amor, amizade, acolhimento e amparo. Então, finalizando essa nossa reflexão de hoje, né, eu gostaria apenas de deixar esse pensamento, essa ideia, né, para que nós possamos ter em mente e trabalhar um pouquinho essa ideia ou esse questionamento, né? O quanto eu estou retribuindo aos que estão ao meu redor, aos meus amigos, aos meus familiares, e o quanto eu estou distribuindo àqueles que estão na caminhada comigo, de todo aquele amor, de todo aquele suporte, de toda aquela amizade que eu tenho recebido ao longo da minha vida. O quanto eu estou trabalhando para que essa reciprocidade aconteça, né? Quanto que eu já deixei de lado o meu ego, né? Ou o meu egoísmo, para poder dividir com os meus companheiros de jornada tudo de bom que eu recebo deles e dos demais que cruzam o meu caminho todos os dias. Será que a gente está retribuindo o suficiente? Vamos refletir a respeito, não é? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos juntos e convido vocês mais uma vez a se recolherem, elevando o pensamento a Jesus, para agradecer por esses momentos preciosos de troca de ideias, de reflexões e de aprendizado. Agradecendo a espiritualidade superior que nos traz sempre palavras preciosas e nos auxilia tanto no nosso crescimento, na nossa evolução.
Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que possamos nos encontrar novamente numa próxima oportunidade. Até mais.